Aqui, vamos para a nossa aula de física do quinto período. E a gente vai falar sobre condutores e isolantes, tá certo? Então, a gente vem falando aí de cargas elétricas, né? E agora, dentro da eletrostática e dentro da eletricidade, a gente vai ver as ideias de condutores isolantes, entender quais materiais têm facilidade em transmitir os elétrons, por exemplo, né? Bom, a gente está falando sobre cargas elétricas e estrutura atômica. Basicamente, a gente tinha lá no núcleo os nêutrons e os prótons, e orbitando em volta, os caras fáceis de retirar eram os elétrons, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha que o nêutron ele tinha carga zero, ele tinha que o elétron ele tinha carga menor que zero, e o próton tinha carga maior que zero, sendo que a carga do elétron ela sempre é igual à carga do próton, né? Se a gente quiser colocar um Ezinho aqui, só para lembrar, ou seja, isso aqui é carga negativa, isso aqui é carga positiva. E o que diferenciava aí os materiais, né? Se estava eletricamente carregado, era o quê? Era que se a gente tivesse, ó, quantidade de elétrons, vou pôr assim, número de elétrons maior que o número de prótons, eu tinha minha carga, se o elétron é negativo, ela era menor que zero. Se eu tinha um número de elétrons menor que o número de prótons, ou seja, eu tenho elétrons em falta, minha carga era positiva. E se ambos fossem exatamente iguais, o número deles for exatamente igual, minha carga é zero, certo? Então está em equilíbrio. E aí a gente falou também da carga elementar, né? Que eu vou colocar aqui, ó, como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Né? A gente poderia calcular a carga através do número de elétrons em falta ou em excesso vezes o número de elétrons. Então, vezes a carga elementar, né? Então, basicamente a gente viu isso na última aula. Agora a gente vai falar dos condutores isolantes. Então, a gente vai falar da propriedade de condutividade. Condutividade é o quê? Facilidade de conduzir elétrons. Então, facilidade de conduzir elétrons. Alta condutividade quer dizer que conduz muito fácil. E baixa condutividade quer dizer que tem dificuldade em conduzir. Então, ó, conduz fácil. A condutividade e a facilidade mas eu posso indicar também a dificuldade, né? Se tiver baixa condutividade, quer dizer que ele não tem facilidade, certo? Então, ó, facilidade em conduzir elétrons é o que a gente chama a condutividade. Então, se ele tem alta condutividade, é fácil conduzir. Se tem baixa condutividade, é difícil. Quem tem alta condutividade? Metais. Quem tem baixa condutividade? Madeira. Borracha. Certo? Então, a ideia dos condutores é essa. Alta condutividade quer dizer que eu tenho facilidade. E, consequentemente, baixa condutividade quer dizer que eu tenho dificuldade, certo? Então, ó, condutores, quem são os principais condutores aí? Prata, cobre, ouro. Percebam que a gente está falando de quem? Dos metais, né? A gente tem alumínio, ferro, né? Ferro, aço. Diferencia o ferro do aço basicamente é a quantidade de carbono que a gente tem presente aí, tá? Bom, quais são os mais usados aí e por que eles são os mais usados? Cobre é um cara que ele tem um preço um pouco mais elevado. Alumínio é um cara que tem um preço mais baixo. Eles são usados em quê? Instalação elétrica, tá? Instalação elétrica residencial, predial,
Alumínio, longas distâncias. Por quê? Porque o alumínio ele é um condutor bom, porém ele é mais barato, né, que o cobre. Então, para longas distâncias, por exemplo, esses fios de alta tensão, a gente tem lá um fio de cobre no interior e o alumínio, né, aquele fio mais grosso, né, de alumínio. Prata e ouro são usados em quê? Como eles são caros, esse cara aqui ele é caro, então ele é usado mais para equipamento de som, por exemplo, né? Então, uma instalação aí que você precise mexer com som, né? O ouro também é caro e ainda o ouro tem o ponto de fusão um pouco mais baixo, né? Então, a gente pode falar aí de equipamento de som também, tá? Ferro e aço a gente usa para outras coisas, mas pode ser que a gente precise conduzir eletricidade e a gente pode usar ferro e aço também. Eles são bons condutores, tá? Os metais no geral. Resistividade. Oposto da condutividade. Se um exemplifica a facilidade, então o outro exemplifica a dificuldade de conduzir. Então a gente tem alta atividade, a gente consequentemente vai ser difícil conduzir aí eletricidade. E aí, se a gente tem baixa condutividade, resistividade, né, vai ser fácil conduzir eletricidade. Quem tem alta resistividade? Madeira, borracha, plástico. Quem tem baixa resistividade? Metais. Então percebam que é justamente o contrário, tá? E a gente pode falar aí então dos nossos exemplos, né? Borracha é que se você esquenta, se você passar uma corrente elétrica por ela, ela vai resistir tanto à passagem de corrente que ela pode derreter, né? Fita isolante, né? Feita aí de materiais que tem resistividade, né? Madeira. A gente pode pegar o exemplo aí de um raio, né? Um relâmpago aí atingindo madeira. Como ela resiste muito à passagem de corrente elétrica, ela pega fogo, né? E plástico, né? Plástico não é um cara que conduz eletricidade bem. Bom, e para a gente fazer um resumo aí, condutividade e resistividade são opostos, tá? Então, ó, se eu pudesse representar por uma letra, eu colocaria assim, ó, o Czinho é igual a 1 sobre o Rzinho, ou seja, condutividade é igual o inverso da resistência. Então, alta condutividade, baixa resistência, certo? Sempre que eu tiver alta condutividade, eu tenho baixa resistência. Sempre que eu tiver alta condutividade, eu tenho condutores, por exemplo, todos os metais. Sempre que eu tiver alta resistividade, eu tenho os isolantes. Então, alta condutividade, metais. Alta resistividade, isolantes. Tá? Esses isolantes podem ser quem? Borracha, silicone, por exemplo. Pode ser madeira. Tá? Então, a ideia é só a gente entender quem conduz a eletricidade, quem resiste à passagem de resistividade. Ah, então ele tem resistência. A gente pode falar de um outro objetozinho que chama resistência, né, ou resistor. Só que esse objeto ele tem uma característica diferente, que ele tem a característica de diminuir a passagem de corrente, mas não bloquear. Os caras que têm alta resistividade, eles praticamente bloqueiam a passagem de corrente elétrica, tá? Então a ideia é essa. É isso, pessoal. Boa sorte na resolução de exercícios. É bem teórico, não tem nada de conta. E até mais.